Bom dia a todos, espero que estejam bem. Falaremos um pouquinho hoje sobre a progressiva emancipação das mulheres e a generalização do ensino fundamental. Para começar a falar sobre a progressiva emancipação das mulheres e a generalização do ensino fundamental, começaremos falando um pouquinho sobre a Idade Média, que foi um longo período da história que durou do século V ao XV. O processo de educação durante esse período está intimamente ligado com a Igreja Católica. As escolas funcionavam anexas às catedrais, mosteiros e escolas monásticas, e era por meio do latim e dos religiosos que todo o conhecimento da época era difundido. E ligado a isso, conseguimos entender muito sobre a situação da mulher na época, já que era a igreja que usava a Bíblia para justificar o papel de submissão das mulheres em diferentes perspectivas. Duas mulheres bíblicas eram destaque da época. Eva, mesmo vindo do homem, era vista como a representação do pecado e da fragilidade. Foi a mulher que impediu o acesso de todos ao paraíso. Isso fez com que a igreja e os homens enxergassem as outras mulheres como seres frágeis, passíveis de pecado e que por isso precisavam ser submissas aos seus maridos, aos seus pais e aos seus filhos. Mas em contrapartida, outra mulher era destaque da época, Virgem Maria, que colocava em destaque um outro papel da mulher, o da maternidade. Essa dualidade sabemos que existe até hoje, uma mulher santa e uma pecadora, em comentários do tipo, essa mulher é para casar e essa é só para namorar. Outro ponto bem marcante da época foi o significado de corrupção moral que a menstruação ganhou. Acreditava-se que o sangue da menstruação impedia a germinação das plantas, matava a vegetação, oxidava o ferro e até transmitia raiva aos cachorros. Mas nem só de submissão viveu as mulheres da época. As de baixo poder aquisitivo, que viviam nos feudos, ajudavam seus maridos nos afazeres do campo. Assim, elas não ficavam apenas com o papel de mãe e de domésticas. Além disso, os conventos foram os lugares de destaque para as mulheres, que tinham a possibilidade de fugir da maternidade e ter o acesso a outros conhecimentos por meio dos livros que ficavam nas igrejas. Um ponto fora da curva nesse período foi a camponesa Joana d'Arc, que conseguiu uma espécie de ascensão social, já que não havia mobilidade social na época. Essa francesa liderou diversas tropas na Guerra dos 100 Anos, ganhando destaque por isso, mas foi pega pela tropa inglesa, julgada e condenada à fogueira por bruxaria, termo esse bastante usado pela igreja e pelos homens da época para condenar mulheres que não seguiam seus dogmas. Após isso, Joana foi canonizada no século XX e tornou-se santa. Bom dia, eu vou falar sobre a progressiva emancipação das mulheres na Idade Moderna. No Brasil, nas últimas 2 décadas, ampliou-se a incorporação da mulher nos diversos espaços da sociedade. Foi marcante o avanço da luta feminista a partir de 1975, com destaque para o processo constituinte de 88, quando se assinalaram muitas conquistas. De outra parte, segue sendo o contingente feminino da população o mais sujeito ao desemprego, aos baixos salários, à precarização do trabalho, à violência nas relações domésticas, sobretudo quando se trata da mulher trabalhadora e negra. O capitalismo tem sabido se apropriar dessa divisão sexual do trabalho, incorporando o trabalho feminino de modo desigual e diferenciado. A ampliação da presença da mulher no mundo produtivo faz parte de uma emancipação parcial, tanto em relação à sociedade de classes quanto às inúmeras formas de opressão masculina, fundamentadas na tradicional divisão social e sexual do trabalho. Sob o neoliberalismo, essa desigualdade se aprofundou tanto no âmbito do trabalho produtivo, com as diferenças salariais, de funções e na precarização das condições de trabalho, como no âmbito doméstico, onde os pressupostos do Estado mínimo acarretaram sobrecargas às mulheres. Um dos principais desafios da luta ideológica atual está relacionado ao esforço teórico para construir e atualizar a teoria da emancipação, a fim de lutar contra as ideias pós-modernas e multiculturalistas que anunciam classe social, nação, Estado e política como ação coletiva e o fim da política. A democracia republicana, a luta pela liberdade e pela igualdade de direitos. A existência dessas ideias conduziu politicamente a luta feminista ao já mencionado confinamento e corporativismo. A luta pela libertação das mulheres faz parte da luta pela libertação da humanidade
E a parte, a luta pelo socialismo não pode ser vista de maneira unilateral. As mulheres desejam viver em uma realidade onde seus papéis sociais sejam respeitados e valorizados, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, eles precisam combinar seu movimento com a enorme e duradoura necessidade do povo brasileiro, pelo bem-estar social de um país livre e independente. Generalização do ensino fundamental na Idade Moderna. Durante a Idade Média para a Idade Moderna, transformações como grandes navegações, desenvolvimento da burguesia e do capitalismo fortaleceram o movimento no sentido que a autoridade da Igreja ficasse restrita aos assuntos religiosos. Esse movimento cresceu durante toda a Idade Moderna, conseguindo impor-se a partir da Revolução Francesa em 1789. O homem buscou o domínio da natureza por técnicas, artes e estudos. A educação moderna caracterizava-se pelo realismo. As primeiras brasileiras mantinham professores para as classes femininas e professores para as masculinas. A tarefa desses mestres era ensinar meninos e meninas a ler, escrever, contar, efetuar quatro operações e a doutrina cristã. A partir daí, a exemplo dos modelos europeus, ensinava-se aos meninos geometria e às meninas bordados e costura. A diferença curricular permitia que o trabalho feminino no magistério tivesse valor diferenciado do trabalho masculino. Os professores começaram a ter salários mais altos que as professoras, pois o ensino da geometria, destinado apenas aos meninos e ensinado somente por professores, implicava num acréscimo salarial. Na educação feminina, predominava a moral religiosa, apresentando como ideal feminino o recato, a busca da perfeição moral, a aceitação de sacrifícios e a ação educadora de seus filhos e filhas, seguindo o exemplo de Maria. Com o aumento da demanda escolar e a consequente necessidade de professores para desenvolver as atividades educacionais, as funções consideradas como naturais da mulher foram associadas ao magistério e essa profissão passou a ser vista como extensão da maternidade. Comênios foi o mais importante pensador educacional do século XVII. Foi um dos maiores reformadores sociais de sua época. O primeiro a propor um sistema articulado de ensino. Refere-se ao conceito de educação continuada quando afirma que a educação deveria ser permanente. A Idade Moderna foi o período em que predominou o regime absolutista que concentrava o poder no clero e na nobreza. A Revolução Industrial foi um grande marco na história que proporcionou uma nova visão de mundo, tanto política, econômica quanto social. Neste período, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. Podemos considerar os motivos devido a dois principais fatores, seja pela necessidade de mão de obra ou para complementar a renda familiar. Ao entrar em contato com um ambiente mais público, pois anteriormente as mulheres deveriam permanecer em locais privados, como os donos de lar, começaram a observar as desigualdades existentes entre os gêneros e assim buscaram mais enfaticamente a igualdade. De forma geral, houve um grande salto na emancipação feminina nesta época, sendo que mulheres entraram não somente em indústrias, mas como datilografia, professora para as alunas, já que homens não se sentiam à vontade de ensiná-las, e nesse período houve uma considerável aumento da alfabetização feminina, já que era necessário para alguns serviços ensino básico. A mulher neste momento, nesse contexto capitalista, urbanização, crescimento econômico, buscou quebrar a ideia de ser frágil e dependente do sexo masculino, questionando seu papel na política e sociedade, não querendo ser só vista como dona de lar, reservada e materna. Não foi bem aceito pelo sindicato, muitos homens questionaram, principalmente os operários, mas aos poucos ela conseguiu adquirir seu espaço. Ainda hoje, a gente vê alguma diferença entre o salário da mulher e do homem. Isso já ocorria desde aquele período. E hoje é bastante questionado. Considerando o ensino fundamental, ele era muito vinculado à parte religiosa. Neste período de Revolução Industrial, houve meio que uma quebra disto, e começou também aos questionamentos em relação ao ensino. Ele também era muito a prática da burguesia. Entretanto, começaram-se as generalizações, misturar classes e ensino público, etc. Questionamentos sobre esse âmbito, nesse momento, né, de ensino, de escolaridade, etc. Então, a Revolução Industrial, todo o contexto dela de urbanização, de capitalismo, começou em si a modificar as ideias anteriores
Bom dia, meu nome é Tamires. Vou dar continuidade na apresentação, onde irei apresentar os principais marcos da emancipação das mulheres no Brasil até a atualidade. No início do século XIX, a invisibilidade da mulher brasileira tinha a mesma intensidade e proporção dos demais países. A mulher era doutrinada e incumbida a ocupar as posições sociais de esposa e atingir o status de mãe. Essas atribuições não exigiam nível de escolaridade, o conhecimento intelectual era nulo, o que proporcionava o poder de decisão única e exclusiva aos homens. No Brasil, as reivindicações pleiteadas por mulheres ocorreram no século XX. Em 1868, foi publicado no Brasil, de autoria anônima, o Tratado, que reivindicava o direito das mulheres de participar na educação, no mercado de trabalho, além da atuação no cenário político e a participação através do voto feminino. A veiculação e publicação foi realizada pelo tipógrafo Francisco de Paula Brito, igualmente responsável pelo lançamento da primeira revista brasileira direcionada ao público feminino. O tratado contestava a desigualdade fadada às mulheres, clarificava sobre o espaço feminino na amplitude política e defendia fielmente a presença feminina na educação e na ciência. A autora enalteceu os problemas das mulheres perante o mercado de trabalho, esclarecendo que a oportunidade ofertada à mulher era e ainda é desproporcional ao homem. As funções oferecidas eram menores do que a procura, e como as mulheres não tinham acesso à educação e à qualificação profissional, isso afetava diretamente e impactava em um salário baixíssimo, o que causava um efeito dominó. Mediante as oportunidades serem escassas, as dificuldades e o desespero, sempre existirá uma mulher que concordará em trabalhar e receber uma remuneração menor do que as outras. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas promulgou o Código Eleitoral Brasileiro, assegurando o direito de voto às mulheres, atentando-se que haveria restrições. Porém, no ano de 1935, Vargas suspendeu as garantias decorrentes do golpe de Estado e, no ano de 1937, extinguiu o legislativo. A conquista da incansável luta feminina ocorreu em 1988, quando a igualdade entre o sexo foi reconhecida e as mulheres passaram a ter acesso à educação, emprego e participação ativa na política. Isso aconteceu devido à Constituição Federal. A mais recente aparição da mulher brasileira foi dada com a participação da doutora Jaqueline Góes de Jesus, 31 anos, baiana, biomédica e participou da equipe de cientistas que auxiliou a sequenciar o DNA do coronavírus na América Latina e teve sua atuação também no sequenciamento do vírus Zika. A mais recente aparição da mulher brasileira foi dada com a participação da doutora Jaqueline Góes de Jesus, 31 anos, baiana, biomédica, e participou da equipe de cientistas que auxiliou a sequenciar o DNA do coronavírus na América Latina, e teve atuação também no sequenciamento do vírus Zika. Nessa foto, a fabricante de brinquedos Mattel fez uma homenagem à doutora Jaqueline com a criação de uma boneca Barbie, alusiva ao trabalho das mulheres que tiveram um marco nessa pandemia ocasionada pelo coronavírus. Meu nome é Laís e vou dar continuidade ao trabalho falando sobre as conquistas da escola e das mulheres, pelo menos alguma delas. Dos anos de 1998 a 1990 surgiu o Aprender Brincando, que foi quando os professores começaram a adotar novas brincadeiras na sala de aula a fim de melhorar o ensino, saindo dos modelos tradicionais. Outro marco importante foi a criação de novos métodos de ensino, que auxiliam os professores e os alunos, melhorando a qualidade do ensino. Além disso, podemos observar que as escolas começaram a trabalhar com a interdisciplinaridade e valorizar o ensino prático, além do teórico, claro. Observando a cronologia da escola, é legal relembrar dos anos 2000, onde houve uma preocupação com o meio ambiente,
Professores e alunos começaram a trabalhar isso na sala de aula. Tiveram outras escolas que foram além, passaram a separar os lixos, ensinar os alunos como fazer, fizeram hortas de plantio, ensinando sempre os alunos a cuidar do meio ambiente no dia a dia, além de incentivar a preservação do mesmo. As mulheres já tiveram muitas conquistas, e algumas delas são o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, uma data que, por mais que seja simbólica, tem grande significado, pois relembra todas as fases da emancipação das mulheres. Além disso, é um tema atrelado às escolas, pois muitos educadores utilizam a data para relembrar toda a história da mulher. Em 1827, as mulheres brasileiras foram autorizadas a frequentar a escola, permitindo a entrada da mulher no mundo acadêmico, mas ainda assim, muitas mulheres enfrentaram situações de preconceito porque não foi implementada políticas de inclusão para a educação. Em 1832, as mulheres tiveram direito ao voto, entrando no mundo da política, que antes era restrito aos homens. Mas mesmo assim, como as mulheres ainda eram vistas como inferiores, era difícil ocuparem cargos políticos altos. Em 1961, foi descoberto nos Estados Unidos a pílula anticoncepcional, que dava às mulheres maior liberdade na vida sexual, além de passarem a controlar a possibilidade de gravidez. Em 1985, foi construída a primeira delegacia da mulher aqui no estado de São Paulo. Ela foi inaugurada no dia 6 de agosto de 1985, para ser exata. A construção dessa delegacia abriu portas para um atendimento especializado, pronto e preparado para atender às diversas necessidades de muitas mulheres, sendo um bom fator na diminuição da violência doméstica e nos casos de feminicídio. A Lei 13.340 é mais conhecida como Lei Maria da Penha, e tem esse nome porque foi concretizada após o caso Maria da Penha, que sofreu agressões diversas de seu marido e como muitas mulheres não tinham uma lei que a protegesse. Essa lei atualmente visa prevenir, erradicar e punir a violência contra a mulher. Esse cartaz do We Can Do It é considerado por muitos como símbolo do feminismo, porém ele não foi criado com essa intenção. Originalmente, era para ser uma propaganda de guerra dos Estados Unidos para incentivar as trabalhadoras da Segunda Guerra Mundial. Mas nos anos 70 houve um fortalecimento do movimento feminista e o cartaz foi usado como um símbolo do empoderamento feminino. Historicamente, mulheres foram e em algumas culturas ainda são colocadas em posição de inferioridade perante a figura do homem, seja por interpretações distorcidas de livros sagrados de diversas religiões ou por modelos de sociedade onde havia e ainda há o domínio patriarcal. A Revolução Industrial colaborou para o início do processo de emancipação feminina, bem como para a generalização do ensino básico, pois o aumento da demanda industrial e o surgimento de novas profissões, muitas delas com suas práticas rejeitadas por homens, deram o primeiro passo para a colocação de mulheres no mercado de trabalho e, por consequência, abriram espaço às indagações sobre a ausência de direitos e a necessidade de submissão da mulher ao homem. No âmbito escolar, no final do século XIX, a França foi um dos primeiros países a caminhar para o fim da separação de meninos e meninas no ensino primário, pois até então era inadmissível jovens de sexos diferentes dividirem as mesmas salas de aula, bem como homens professores da época ensinarem meninas e jovens moças. Em 1881 e 1882, duas leis de Julius Ferry tornaram obrigatório o ensino primário, gratuito e laico em escolas públicas, tendo como um dos principais efeitos a diminuição da exploração do trabalho infantil nas indústrias. Olá, bom dia. Agora eu vou falar sobre dois filmes. O primeiro se chama Feministas, o que elas estavam pensando, e o segundo se chama Escritores da Liberdade. Ambos os filmes são muito bons, são muito interessantes, e eles servem como indicação, então acho que seria bem legal de vocês tirarem um momentinho do dia para aproveitar e ver esses filmes, porque eles agregam bastante no vocabulário e no conhecimento geral. O primeiro filme é um documentário que tem como ponto de partida um livro de fotografias feitas entre os anos de 1974 e 1977,
com diversas mulheres feministas. A diretora do documentário reencontra algumas dessas mulheres para conversar sobre suas vivências pessoais e a década de 70. Algumas dessas mulheres são famosas, mas outras são pessoas comuns que estavam apenas em busca dos seus direitos. Identificadas como a segunda onda do feminismo, muitas delas lutaram por suas carreiras, autonomia financeira, liberdade sexual, maternidade e direitos reprodutivos. O filme destaca as lutas e principalmente aquelas que jamais foram plenamente conquistadas, e mães que seguem indo às ruas, agora do lado de suas filhas, ainda com as mesmas pautas. Essas mudanças de gerações é destacada por meio de fala de mulheres mais jovens que são colocadas para observar as fotos e também compartilhar experiências. Most girls, we're feisty when we're young, but we have to be a good girl. Well, all your life, people are saying, be a good girl. Well, that implies that you're not. In the mid-70s, photographer Cynthia McAdams thought women looked different because of feminism. They look free. You want to be like them. 40 years later, we look at the culture then and now. It was a hard time. We were told we had to put our concerns and issues on the sideline for the greater good. Their eyes remind us that the challenge is still there. It is difficult to identify as a feminist because it's so stigmatized in our communities. You shut me down, you like the control. In order to change it, we had to become disobedient. I try to play it nice, but don't kill my life. Don't break my stride. I try to play it nice. All of us gained from the fact that there was a women's movement. Yes, we are anti-racist and we are for women's rights. Don't kill my We thought we were going to change it all. We're all uniting and we're building solidarity across these different struggles. I see it in the next generation already. The men I know who were raised by single mothers are different men. The young people who don't care what race someone is are different people. And we contributed to that. O filme Escritores da Liberdade é baseado no livro Diário dos Escritores da Liberdade, que foi publicado no ano de 1999. Este é um relato dos alunos e da própria professora sobre suas trajetórias existenciais. Aos poucos, os alunos passaram a perceber que tinham muitas coisas em comum. Erin, que é a professora no filme, enfrentou diversas dificuldades para alcançar seu objetivo, mas teve muita paciência e principalmente competência para mostrar a esses alunos o poder do coletivo. Assim, um grupo que anteriormente era totalmente dividido acaba se unindo e vendo que tinha muitas coisas em comum. O roteiro do filme Escritores da Liberdade é baseado em fatos reais, mas o que realmente emociona no filme é a capacidade que essa história tem em nos fazer refletir, tanto na história da educadora e de seus alunos, que além de aprenderem muito, também foram capazes de ensinar. In Long Beach, it all comes down to what you look like. It's all about color. If you're Latino or Asian or black, you could get blasted anytime you walk out your door. My name is Erin Gruel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. Man, I know you ain't talking to me. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for our America. So what you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? We in a war. For
You're a first-time teacher. You can't make someone want an education. Listen to me, all of you. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Stay on the line if you've lost more than one friend. 3, 4 or more. From this moment on, the person you were, that person's turn is over. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. There's no place like this out there for us. I can't go back to the way it used to be. Agent, nah, man, I can't. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every day. Sat there till the police came. Then I heard gunshots. She told us we had something to say to people.